agora da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. Oi, Jamil, boa tarde para mim, boa noite para você aí em Genebra, na Suíça, seja bem-vindo. Mais uma vez nesta semana a gente fala sobre pandemia, só que os impactos dessa pandemia no bolso, né, na economia do mundo e também aqui do nosso país, do Brasil. Bem-vindo. Débora, boa tarde para vocês todos. Olha, de fato, a pandemia ainda vai ter um impacto muito grande por muitos anos, não por conta apenas da crise sanitária, mas, como você disse, na própria economia. Agora, hoje, a ONU publicou o seu relatório anual sobre justamente as perspectivas econômicas para 2022 e 2023. E para o mundo, Débora, 2022 será um ano de recuperação, expansão do PIB em média no mundo de 4%. Mas não é o caso brasileiro, Débora. O Brasil terá o menor crescimento entre todas as grandes economias do mundo, todas, ou seja, o G20 basicamente, mais alguns grandes centros de poder. O Brasil vai crescer apenas 5% em 2022, essa projeção da ONU, contra 4% da média mundial, a pior taxa entre as grandes economias. Mas a notícia não é só essa, a notícia também é de que a expansão brasileira também será a mais baixa de toda a América Latina. E, Débora, apenas 2 países no mundo, dos mais de 170 países avaliados pela ONU, apenas 2 terão um crescimento ainda pior do que o Brasil: Mianmar e Guiné Equatorial. Ou seja, a situação do Brasil é extremamente frágil, extremamente delicada. O mundo se recupera, mas a economia brasileira não. Ali ficam dados muito claros de que existe uma perspectiva de estagnação para 2022. 2023, uma recuperação um pouco melhor, quase 2% de expansão da economia brasileira, mas também muito inferior à média mundial e, mais uma vez, a pior taxa entre todas as grandes economias do mundo. Portanto, uma projeção para o Brasil, pelo menos, Débora, nada positiva para 2022 e 2023. Pois é, dá até vergonha, né? Quando a gente acompanha esses dados, a gente lamenta demais. Outro dia até conversava aqui com o nosso colunista, José Roberto Mendonça de Barros, falando sobre a alta dos combustíveis, a inflação aqui no país. Tivemos dados atualizados nesta semana, né? E a gente falava dos componentes externos, mas também do fator interno aqui dentro que causa esse aumento e essa disparada nos preços. E em 2022 também temos aqui no Brasil eleições, né? É um ano eleitoral em que isso contribui muito para essa mudança do cenário, para a patinação, né? Em que você não acompanha muitos avanços, são campanhas que começam daqui a pouco e o que deveria ser desenvolvido meio que fica para depois, né, Jamil? Exato, Débora. E da parte do investidor estrangeiro, ninguém vai colocar ou anunciar grandes investimentos num ano em que politicamente o país pode mudar, que as leis podem mudar, que os compromissos internacionais podem mudar. Então, obviamente, um freio aí justamente nos investimentos externos. No caso brasileiro, há um outro componente muito claro. Nós tivemos aí um boom dos preços das commodities nos últimos anos, e esse boom chegou num patamar, inclusive com uma estagnação dos preços de vários produtos que o Brasil exporta. Não só isso, nós temos em alguns grandes mercados, como nos Estados Unidos e na China, também uma espécie de patamar sendo atingido no que se refere ao aumento das exportações. Ou seja, no campo externo, o crescimento, ou pelo menos esses fatores de crescimento que poderiam ajudar a economia brasileira, eles não terão a força que poderiam ter em outros momentos. Já internamente, nós temos um problema, claro, do aumento da pobreza, o que representa uma queda no consumo, e queda no consumo também, obviamente, tem um impacto direto na própria recuperação do PIB nacional. Então, são os vários fatores internos e externos. Não adianta apenas dizer que o problema é na economia mundial. Esse relatório da ONU deixa muito claro que o mundo, sim, vai se recuperar em 2022, mas esse não será o caso brasileiro. Jamil Chad, a gente volta a conversar amanhã, fechando a semana com mais notícias internacionais. Obrigada, viu? Bom trabalho ou bom descanso? Ainda continua aí no seu expediente? Tem os teus vizinhos aí da TV logo mais. Então, bom trabalho para você. Até amanhã. Para você